Shalom Adonai, ou como alguns costumam proclamar em português, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Sofia é profeta. Alguém tem dúvida disso? A Sofia falou o seguinte no carro, a gente estava vindo na estrada e eu só lembrava do Pablo e da Mila. Depois eu tenho que orar por eles, porque o GPS falou, não, vocês chegam lá em 2 horas e 35. Aí, 20 minutos depois, não, 2 horas e 42. Aí, mais uns 30 minutos depois, 2 horas e 68. Aí eu falei, você está me enganando esse GPS. 2 horas e 68 você chega lá. Não, 2 horas e 80. Eu falei, pô, cara, acho que ele está tentando me acalmar, né? Mas não se preocupa que você ainda chega hoje lá. Eu só lembrava do Pablo e da Mila. Eu falei, Kátia, respira. E a Kátia orando, já pedindo carruagem de fogo para tirar a gente do engarrafamento. Eu falei, cuidado para pedir a carruagem de fogo, não, que ela pode pegar um outro caminho, não para o Galeão, né? O fato é, você pergunta, mas por que a Sofia entrou no meio dessa história? Porque ela foi revelada que haveria engarrafamento na volta do domingo? Não, não é isso. Porque ela falou, pai, vai dar tempo da gente comer? Eu falei, minha filha, a obra é mais importante. Depois a gente come. E ela falou assim, poxa, se fosse quinta-feira, ainda tinha um lanchinho depois, né? Eu cheguei, encontrei a mesa, eu falei, Deus ama a Sofia, porque tem uma mesa, não sei, até perdi a conta, sabe que hoje é quinta-feira, trocaram e eu não estou sabendo? Eu falei, Deus atendeu o pedido. Eu falei, que Sofia quer comer alguma coisa. Não, pai, tá em paz, vai dar tudo certo. Eu falei, deu certo aí, Sofia, tem uma mesa. Quando tem uma mesa, tem prato, tem talher, deve ter depois deve vir um melhorado aí para atender o seu clamor. Deus ama. Amém? Glória a Deus. E é interessante quando a gente se coloca nas mãos do Senhor para que Ele possa fazer aquilo que está no coração dEle, o que Ele sonha para nós. Porque Ele sabe quem Ele convida para estar no culto e quem vem e quem não vem. Perfeito? E é interessante que eu já vou dar um spoiler já. Guerreiro, eu peguei um engarrafamento na ponte Rio-Niterói, eu acho que foi por tua causa. É só uma reflexão. Que eu ali parado, olhava para o lado, vi o quê? Vi o quê do meu lado? Na ponte Niterói? Só tem mar e navio, já disse a Dorinha. Navio, exatamente. Mar e navio. E aí o Espírito Santo foi ministrando no meu coração sobre navios. E aí eu te vejo aqui essa noite. Então, eu acho, tipo assim, tem a ver contigo. Não sei, fica ligado no mistério aí. Amém, igreja? Bom, diz a palavra de Deus, Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 5. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completar até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, por todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em todo entendimento, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus, cheios de fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor do Senhor. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus pela oportunidade de estar aqui essa noite, nessa linda igreja, Pai. Aqui, um lugar simples para alguns, mas nós sabemos que é um pedacinho do céu. Porque a tua glória se manifesta nesse lugar de uma forma muito especial. E eu sou grato por isso.
Eu quero te agradecer, Pai, pela simplicidade, pela tranquilidade que o Senhor nos proporciona, porque nós aqui podemos ouvir a Tua voz. Eu quero te agradecer, até mesmo porque o sinal de celular que é ruim, porque é menos uma distração que nós temos, onde nós focamos somente em Ti. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e principalmente por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de eu começar, eu queria aproveitar que você saudasse a pessoa do teu lado. Talvez ela tenha chegado aí depois do louvor. Aproveita, aperta a mão dela, traz uma palavra profética sobre a vida dela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Sabe, o apóstolo Paulo é uma pessoa muito especial no Novo Testamento. É o homem que começou a sua jornada tendo, para começar, o Green Card, se nós fizéssemos uma comparação com os dias de hoje. Ele era, ao mesmo tempo, judeu e, ao mesmo tempo, ele também era romano. Ele tinha a dupla nacionalidade por conta dos seus pais. Então, ele podia tramitar plenamente em Israel por fazer parte de uma família diferenciada, mas, ao mesmo tempo, ele tinha a documentação para andar livremente por todo o Império Romano. Né? Por isso que eu brinco com o Green Card. Ele tinha acesso, né, por documentação para adentrar, para estar em qualquer lugar dentro do domínio do Império. Então, isso fazia dele já o quê? Um privilegiado, concordam comigo? Então, ele podia tanto trabalhar de um lado, como podia trabalhar do outro. Ele podia estudar em escolas de um lado, como ele podia estudar nas escolas de outro. Traduzindo, estava bem na foto, como a gente costuma dizer no dia de hoje. E dentre as escolas, né, e a gente pega aí, além daquilo que a gente sabe, quando a gente pega as tradições, né, e a gente vê que ele também teve um tempo de estudo, né, nas escolas que oriundam ainda do Império de Alexandre, né? Ele teve o prazer de estudar, né, se não me falha a memória, foi em Alexandria mesmo. E ele vai em Israel e senta diante de um dos dois principais mestres da cultura hebraica, e ele senta aos pés de Gamaliel. Né? Ele se debruça, traduzindo, ele era um aluno diferenciado que andava nessa escola e aprendia como um verdadeiro discípulo, como um aprendiz mais perto. Não era somente um aluno, né, normal, mas era aquele aluno mais achegado. Né? E com isso ele aprendeu muito e ele desfrutou de algo a mais dentro do concílio dos judeus. Ele era o garoto de ouro. Eu posso te dizer que na linhagem sucessória havia uma grande chance dele ser até mesmo o principal nome dentro do judaísmo em alguns anos. Porque ele estava estudando diretamente com um dos caras, por assim dizer. Ele era o quê? Discípulo do cara. Quem é o cara e quem é o discípulo dele? Então era só uma questão de anos para que ele pudesse assumir uma função diferenciada dentro da cultura judaica. Pois bem, mas no meio disso tudo, dessa evolução dele, o que acontece? O cristianismo começa a desenvolver. Pus 4 horas de volante, esse café aqui veio do céu. Ainda jogaram açúcar, que aí dá mais aquela... A pupila chegou a dilatar, meu amigo. Glória a Deus. Não foi carne nem sangue que revelou quem botou açúcar nesse negócio aqui. Antes eu tomo café com adoçante, mas alguém teve... Quem foi movido por Deus e botou açúcar? Aleluia. Deus te abençoe. Você foi usado mesmo. A glicose... Quando eu bebi um gole, a pupila dilatou na hora. Eu falei, eita, além do café... Ainda tem açúcar nesse negócio aqui. Pois bem, o apóstolo Paulo está ali desenvolvendo o ministério dele, tudo dando certo, né, esperando a promessa do Messias até que aparece Jesus Cristo. E quando Jesus aparece, ele traz uma ruptura, ele traz um grande problema dentro daquilo que eles entendiam na cultura, porque eles esperavam que viesse uma pessoa e veio outra, designada por Deus. Eles queriam que viesse um guerreiro que tomasse as rédeas do poder e viesse a derrubar o Império Romano para que sim,
né, o Império Judaico viesse a dominar depois do Bizantino. Então, ele vem construindo impérios, eles imaginavam, nós vamos ter o próximo império. Nós vamos dominar o mundo. Nós vamos ter mais poder do que Israel teve na época de Davi. Mais poder do que teve na época de Salomão. Então, nós vamos conquistar tudo aquilo que nos foi roubado. Mas, na verdade, Deus queria trazer um novo plano à humanidade, um plano de salvação e libertação. E em meio a toda essa estratégia, houve uma ruptura entre os judeus, porque alguns acreditavam que aquele era o Messias e outros não queriam acreditar. E aí eu não vou entrar nas questões religiosas aqui, nas questões sociopolíticas da época, porque alguns queriam o poder propriamente dito. Não queriam um libertador, não queriam um transformador, eles queriam poder. Eles queriam estar ali no cargo de primeiro-ministro, eles queriam estar uma verdadeira OTAN montada, para que pudessem, sim, todos viessem beijar a sua mão, beijar o anel. Mas não foi esse o plano de Deus. O plano de Deus era trazer uma ovelha pacífica que se entregasse por nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de vida eterna. Era esse o plano que Deus tinha. E assim aconteceu. Mas aí você pergunta mais, você começou falando do apóstolo Paulo e você deu uma guinada na história e agora você começa a desenvolver e, pastor, me ajuda, e a gente chega exatamente na conexão entre esses dois momentos. Porque o apóstolo Paulo, como eu disse, era um dos pupilos, era um dos principais. E agora começam a perguntar quem poderá lançar mão de documentos oficiais para caçar aqueles que se chamam cristãos. E ele se voluntaria em sair com uma força militar, uma força-tarefa, para pegar essas pessoas que estavam propagando o evangelho. Como um verdadeiro combatente, de espada na mão, ele fala, eu me voluntario. Eu vou fazer isso porque eles estão ferindo aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudei até hoje, aquilo que eu me preparei, aquilo que eu sou pós-doutorado, toda minha fundamentação está em dizer que ele está errado. Então, se tudo que eu entendi até agora diz que ele está errado, eu vou ser um caçador dessas pessoas erradas. Entende isso? Está comigo? Amém? Só que Deus traz a gente essa noite, é uma grande reflexão, que é exatamente, nós precisamos entender que nem sempre aquilo que nós acreditamos ser o certo é o real. Nem sempre aquilo que as pessoas falam com muitas vozes é a verdade. Conversava com uma ovelha aqui, uma coisa muito interessante, há umas semanas atrás, quando ela falou assim, você ouviu uma parte da história. Você não pode acreditar, pastor, se eu ouvir a minha parte. Eu falei, minha filha, tenha certeza de uma coisa. Eu sou de uma família de 3 gerações de investigador, entrou na 4ª geração agora. E uma coisa, quando eu tinha 9, 10 anos, que eu aprendi com meus avós, é que toda história tem 3 lados. Aí ela, 3 lados, pastor? Aí, pelo que eu saiba, tem 2 lados. Eu falei, não, toda história tem 3 lados. E te provo isso. Vou dar exemplo só, exemplo. De repente, o Pablo chega para mim e conta uma história. Pastor, eu vi a Mila com um pote de margarina na mão e aquilo ali tem gordura trans. E não é possível que minha esposa está fazendo isso. Eles são fitness, tá, gente? Aí a Mila chega para mim e fala assim, pastor, eu tô amando comer manteiga. Aí, mas o Pablo falou que viu ela com pote, com a faca da margarina, mas ela tá falando... Você concorda que são 2 histórias, são 2 vertentes diferentes da mesma história? Sim. Então toda história tem 2 lados? Eu vou te dizer que toda história tem 3 lados, porque de repente, a terceiro lado dessa história é a verdade. Porque, de repente, o que ele está falando não é a verdade, e o que ela está falando também não é a verdade. Às vezes, uma terceira vertente é a verdade. Muito bom para um investigador é quando ele consegue descobrir que, dentre as histórias, 2 dessas verdades são a mesma. E aí eles chegam à verdade absoluta. Ah, que bom. Essa aqui é a verdade plena. E a verdade que ele está contando encaixa com essa verdade, então agora eu consigo chegar a uma conclusão. Amém? Amém, igreja? Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós ouvimos somente um lado da moeda. Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós, como gerentes, como diretores, ouvimos um lado, uma facção dentro da empresa chegar e falar, fulano não é bom, mas calma, manda ele embora agora, porque... Não, calma, por que mandar ele embora agora? Eu tive uma experiência muito interessante, alguns anos atrás,
e era um jovem, ele fazia, se eu não me engano, administração, e ele era um funcionário padrão, ele era muito bom, né? E ele era estagiário, era trainee, se eu não me engano, né? E tudo indicava que a vaga seria dele no final daquele contrato. E quando estava faltando pouco para o contrato, chegaram para o diretor executivo né, e falaram assim, precisa mandar ele embora. Mas por quê? Porque ele não se encaixa no perfil da empresa. Aí eu, pô, mas calma aí. Eu posso não estar trabalhando diretamente com ele, mas pelo que eu tenho acompanhado aqui nesses meses de treinamento, dentre aqueles que estão no treinamento, ele, para mim, é o que mais se destaca, mas os gerentes operacionais que estavam perto, né, o gerente na qual ele estava subordinado, chega e fala isso, ele, pô, o que ele faz? O que você faria nessa hora? Tomaria a decisão de imediato? É para mandar ele embora? Então vou mandar ele embora. Pô, mas eu tenho uma impressão, mas o gerente dele falou que ele tem que ser mandado embora porque ele não se encaixa. Pô, é alguém que está ligado diretamente a ele. Será que ele está falando a verdade? Será que aquela é a verdade absoluta? Será que aquela verdade está corrompida? Nesse caso em especial dessa história, existia um motivo. O rapaz era mulato e ele tinha um cabelo afro. Então ele tinha o cabelo raspado na máquina 2 e tinha, né, aqueles mini rastas, né, no cabelo, muito bem cortado, num barbershop muito caro, mas esse gerente executivo tinha sido militar. Então, na visão dele, para que você chegasse a um cargo de destaque dentro da empresa, como deveria ser a sua apresentação pessoal? A palavra vem logo, padrão. Mas será que o padrão da escola militar que ele passou de oficial era o padrão dentro de uma empresa agora, no século XXI? Não necessariamente. Então, a opinião dele não estava pelo profissional que ele estava tratando, mas sim porque ele aconselhou aquele trainee a mudar o estilo de corte de cabelo dele. E ele falou, poxa, mas não tem nenhum impedimento na empresa, no RH, ninguém me falou que precisava ter um corte diferente. Porque, lógico, existem empresas que te trazem algumas coisas, quando você é contratado, o RH vai te falar. De repente, você usa um óculos rosa fluorescente de luzinha. E ele vai chegar e falar assim, poxa, esse tipo de armação com LED não é bem-vinda na empresa. Tal. E aí você, beleza, tem que trocar o óculos. Ou, de repente, você usa aquela unha de mulher gato, né? Aquela unha de acrigel. Como é que é o nome do negócio? Estileto. Aquela unha estileto de 16 centímetros na unha, né? Você parece aquela mulher que briga com o Wolverine nos filmes do X-Men, né? Que a unha... De repente, você tem a unha de mulher gata e aí vão chegar e vão falar, você vai trabalhar num computador onde você vai precisar digitar e isso tira a sua proficiência na digitação. Então, pedimos a você que tire essa unha e tal, para que possa ser firmado seu contrato numa unha máxima de repente, 5 centímetros. Vai ter algum parâmetro em algum lugar. Mas isso tudo é uma questão que o RH tratará com os funcionários. Nesse caso em especial, era aquele diretor que não concordava com o cabelo dele. Agora você pensa se o diretor executivo principal, que se iria assinar o contrato, desperdiça aquele profissional pura e simplesmente por quê? Porque não é porque ele era um bom, não é porque ele falava, não é porque ele representava a empresa, nada disso. Era pura e simplesmente porque o corte de cabelo dele não se adequava à visão do que aquele gerente executivo, né, o diretor, ele falou foi o gerente executivo, traçou que era o certo, que era o padrão. Amém, igreja? Paulo estava andando conforme o padrão, porque ele tinha estudado muitos anos em cima daquele padrão. Só que agora Jesus vem, se manifesta diante dele, a história vocês conhecem muito bem, se não souber, depois eu tenho prazer de ensinar. E ele cai do cavalo, e naquela queda ele fica cego e aí ele passa por aqueles 3 dias como cego até ter a visão restaurada. E o próprio Cristo chega para ele e fala, Paulo,
Eu quero ter um encontro, eu tenho uma missão contigo. Eu tenho um propósito contigo. Aquilo mexe com a vida de Paulo, que até então era um teórico. E aí eu chamo você a tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente se debruça muito tempo nos livros e acaba se tornando um grande teórico. Mas na hora que você precisa mesmo de uma chave de fenda, apertar um parafuso, você não consegue. Talvez alguém aqui não me conheça e fale assim, poxa, então o pastor deve trabalhar na construção civil, eu tenho um mestrado e ano que vem eu estou começando um doutorado. Eu sei o que é teoria. Amém, igreja? Eu sou um estudioso. Mas eu entendo plenamente que o meu diploma não resolve situações operacionais. E é por isso que eu procuro tramitar a minha vida exatamente entre os brevês na farda, os brevês operacionais são muitos, e o papiro. Porque eu sei que existe uma importância em se estudar e existe uma importância de treinar o corpo, levar o corpo a limite, para que você possa superar suas barreiras, superar os seus limites. Lutando em artes marciais. Então eu consigo entender que o mundo não se resume a A ou a B, mas sim a um grande composto. E aí quando você entende esse composto, você entende que existem coisas que transcendem não só a inteligência, como também a vida prática, mas existem situações que são resolvidas no campo espiritual. E é exatamente isso que eu quero clamar a você essa noite a entender. Você precisa desenvolver os 3 lados. Porque a verdade não está pura e simplesmente em ser um exímio teórico. A vida não está relacionada somente a você treinar na prática, com o corpo. E aí uma frase que o nosso amigo Simões fala, né? Burro, como é que é? Burro, forte, como é que é o chavão? É isso mesmo, né? Traduzindo, eu tento, até que uma hora dá certo. Tem horas que você está numa situação de dificuldade, isso até funciona. Mas não é o ideal que seja assim. O ideal é que eu entenda o que eu vou fazer e aí sim eu me debruço sobre aquilo. Sabe, nessa igreja tem um paraquedista. E aí você pergunta, como você treina para ser paraquedista? Você senta numa aula, assiste uma sala de aula, todas as técnicas, dobraduras, etc, tipos de vento, ok? Isso é importante? Isso é importante? É extremamente importante. Você tem que entender como vai, numa situação de tensão, você fazer lá a guinada nos cordéis para poder desembolar um velame que está ali dobrado. Claro que você tem que entender isso. Não, faz o seguinte, larga ele do avião e quando deixa embolado, e aí na queda a gente vai te ensinar a desembolar. Meio complexo, né? Então você precisa entender a teoria, mas depois você consegue ganhar um brevet somente assim? De forma alguma. Você tem que entrar no avião, ter coragem de chegar na porta e de se lançar dela. Para ver se tudo o que você estudou está agora... Meu Deus. Pronto para ser colocado em prática. Nessa igreja, muitas pessoas treinaram eximiamente nesses últimos anos. Minha mulher gostou. Muita gente treinou muito esses anos. Muita gente já trocou faixa esses anos. Muita gente se debruçou e sentou e estudou nesses últimos anos. Muita gente se capacitou para tal. Mas está na hora de você mostrar do que você é feito, está na hora de você entrar no avião, fechar a porta e deixar ele ligar o motor. Porque toda a sua teoria agora tem que se tornar prática. Agora você precisa sair porta fora para ver se tudo aquilo que você se preparou, se tudo aquilo que você estudou, você está apto para realmente fazer. Pastor, mas eu não me sinto preparado. E aí eu lembro, não sei como é que tá. Você saltou há pouco tempo? Você saltava também, saltava? Né? Não sei como é que tá, mas eu lembro antigamente, tinha o amigo do pé, né? O pé de apoio dentro do avião. Ainda tem o pé de apoio agora, porque tudo tem mudado, né? Agora, geração mimimi, agora, você encostou no meu reserva, eu vou te processar. Meu amigo, antigamente tinha lá um mestre salto, mais ou menos do meu tamanho, com a perna maior que a minha,
que ele ficava assim no avião, ó. Aí tu, o que esse cara tem problema na perna? Não, que ele já ficava pronto para dar o bico em quem parasse na porta. Um pé igual o meu, 47, ó. O cara, travou ele rapidamente, mas não dava tempo de... Não, eu vou proceder. Anotou o nome, já era, mesmo, tu já tá voando. E agora, quando você tá voando, você tem que colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Não, eu tô chateado porque me chutaram e está descendo. Não, é que se for enganchado, menos mal que vai abrir sozinho. E se não for? Tem uma cordinha que é colocada... não, a cordinha do capacete, não, está descendo. Imagina só. A grande realidade é que esse militar, essa pessoa, diante de uma situação de tensão, tende a fazer o quê? Lembrar até o que a mãe dela falou no dia do parto. Meu irmão, puxa a memória, vai funcionar plenamente. O cérebro vai ser altamente oxigenado. Lembra, supletivo. Vai lembrar de tudo. Não, cara, poxa, o pino tá aqui, eu puxo, vai acontecer, esse tanto segundo vai acontecer. Mas o cara falou que eu tenho que prender a respiração, eu tenho que melhorar a respiração. Tudo vai vir à mente. Mas só tem uma forma de você saber que você está preparado, se você for lançado. E é sobre isso que o Espírito Santo de Deus está falando com cada um de vocês essa noite. O Senhor colocou vocês nesse avião. Vocês estão preparados. Agora é hora de ser lançado. Agora é hora de sair em campo e fazer a coisa acontecer. Pastor, eu estou com medo. Normal ter medo. Você acha que quando eu fui ordenado no ministério há muitos anos atrás eu não senti medo? Senti. Mas em momento algum eu tropiquei na porta do avião. Em momento algum eu falei, não, hoje eu não vou sair de casa não, porque eu não sei se a mensagem está preparada. Meu amigo, tinha dias que eu vinha na Brasil chorando, quando a igreja lá era em Benfica, chorando, eu falei assim, eu sou um miserável, eu não tenho capacidade de estar diante das pessoas. Mas eu estava dirigindo para onde? Para Santa Cruz? Não, eu estava descendo. Eu estava vindo de Isabel para Benfica, ou da ilha para Benfica. Estou falando besteira? Tinha às vezes que eu chegava na porta do Cadec e falei assim, não tem condições, hoje está contigo. Ela, para de bobeira, não tem condições. Aí eu começava a lembrar, não, eu briguei com a Júlia, eu fui muito grosso com a Júlia ontem. Não, eu não comprei o pão, começava a tentar, em muitos momentos, achar um motivo para me sentir indigno, não é verdade? Aí você pergunta, por que você está falando isso, pastor? Porque talvez seja exatamente o que esteja acontecendo com cada um de vocês. Poxa, eu até gostaria, mas eu não sei se eu estou preparado, eu não sei se eu mereço. Merecimento? Não se trata de merecimento. Se trata de preparo. Se trata de tempo de papiro e tempo de execução. E isso te leva a uma verdadeira perfeição. Por mais que eu preciso te dizer, essa perfeição só vai chegar na eternidade. Porque enquanto nós estamos aqui, nós somos verdadeiros trainees. Nós estamos, como a Bíblia fala, como a luz da aurora, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E esse dia vai ser exatamente quando nós ouvirmos a trombeta tocar. Aqui, pode ter certeza, você vai falhar. Você vai tropicar, você vai se confundir, você vai gaguejar. Vai ter hora que você vai achar que não é merecedor. Mas o que eu preciso que você faça é, se você chegar na porta desse avião, salte e acredite que ele é contigo e vai fazer esse paraquedas abrir. Pastor, então eu cheguei na porta do avião, o paraquedas abriu, eu saltei, o paraquedas abriu, agora está tudo perfeito. Está tudo perfeito, PQD? Pergunto a você. Tira a cabeça da frente da câmera e senão paga 10. É bom que já pega logo ele já. Tá tudo perfeito, tá tudo resolvido já, Moisés. Acabou a história aí? É claro que não. Isso tudo é só uma parte da história. Por quê? Te digo por quê. Porque agora abriu o paraquedas, agora você está descendo perfeito. Mas a grande questão é, aonde vai ser o meu pouso? E melhor ou pior, depende do ponto de vista, como vai ser o meu pouso? Que tipo de terreno me espera? Será que eu vou pousar no meio de espinhos? Será que eu vou pousar no concreto? Será que tem uma grama verdejante me esperando? Ou será que é aquele capinzinho na valha? O que me espera? Porque a grande realidade que, principalmente quem salta enganchado precisa, é contar com a questão do vento. E aí vem uma outra reflexão.
Quando aquele monte de paraquedista está ali preparado, tem um avião, tá tudo, o pessoal está treinado, as pessoas só abrem a porta e saltam por saltar? Não, tem toda uma equipe de apoio. Alguém que já mediu o vento, já está vendo qual é a posição melhor para colocar as pessoas para que eles cheguem num ponto específico. Se não me falha a memória, o nome é mestre de salto. Não é isso? E eu posso te dizer, vocês tiveram bons mestres de salto treinando vocês, não tenha medo. Vocês vão aterrissar no lugar certo. Eu não posso prometer que vai ser sempre macio. Vai ter hora que você vai descer no concreto, tem hora que você vai descer no espinhaço. Tem hora que você talvez desça perto dos fios, mas não se preocupe, que o Senhor é contigo, Ele te protege. Então, a minha grande reflexão agora, vindo, é exatamente essa. Nós precisamos ter confiança de que Deus nos treinou, de que nós fizemos a nossa parte, e agora a gente precisa ter coragem de sair da teoria, sair da escola e partir para a prática. E eu tenho certeza que você está preparado para isso. O apóstolo Paulo saiu da vida de teoria que ele tinha, das verdades absolutas que ele tinha. Ele teve que se reinventar. Ele teve que descobrir que tudo aquilo que ele acreditava, 70%, 80% estava equivocada. Ele jogou tudo que ele sabia fora? Claro que não. Mas era aquela situação do equilíbrio. Talvez ele precisasse mais 5 graus à direita. Isso aqui, nesse texto, eu entendi isso. Não, mais 10 graus à esquerda. Caramba, agora eu estou vendo, agora eu estou enxergando perfeito. Então, tudo aquilo que ele se fundamentou antes, tudo aquilo que ele treinou, não era uma resposta absoluta. Mas o que ele estava fazendo? Passando por equilíbrios. E talvez você tenha aprendido muitas teologias até agora. E eu escuto isso de algumas pessoas. Mas o Senhor fala, não se preocupe, porque você passou por equalizações, você passou por equilíbrios. Você precisou aprender só um pouquinho mais. Ajustar uma visão ou outra para que agora você estivesse pleno para fazer aquilo que o Senhor sonha na tua vida. Para que se cumpra o ministério que Ele tem na sua vida, o propósito que Ele tem na tua vida. Vou mais além. Eu vou mais além porque agora o apóstolo Paulo, o homem transformado, o homem que reviu a sua vida, homem que tinha conceitos muito bem amarrados, se reinventou. Agora, na sua reinvenção, ele é um homem que propaga a palavra de Deus a outros. E deixa eu te dizer uma coisa. Ele era uma pessoa muito benquista? Pergunto a você, sim ou não? Apóstolo Paulo era muito benquisto pela igreja? E aí? Depende da época, perfeito. Porque no início ele era perseguidor. Ele era carrasco da igreja, ele matava. E agora o que precisa? Uma vez que ele teve um encontro com Cristo, ele precisa de alguém para o quê? Para homologar a vinda dele. E aí homens e mulheres de Deus chegam e falam, não, vamos ter uma reunião essa noite, o pregador vai ser Paulo. Aí, Paulo? Que Paulo? É o apóstolo Paulo. Que apóstolo Paulo? Aquele que sentava junto a Gamaliel. Eu tá maluco, pô. Chuta que é laço. Ele vai vir aqui para matar todo mundo. Não, calma. Eu tenho experiência. Eu estou aqui para dizer, vem em paz. Escuta o que ele tem a dizer. Ele teve uma experiência genuína com Cristo. Sabe, tem horas que a nossa história não fala muito bem de nós, mas o que a gente precisa? A gente precisa de alguém para abrir a porta para que as pessoas falem, olha, escuta só, ele teve uma mudança, ele teve uma transformação. Vamos escutar o que ele tem a dizer. Não, mas eu conheço esse cara aí já fez, aconteceu. Não, ele teve uma experiência com Cristo. Vamos dar uma chance para ele, escuta o que ele tem a dizer. Ele teve uma nova experiência, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. E com isso, Paulo agora começa a ter credibilidade diante da sociedade. A ponto daqueles que perseguiam junto com ele, que era em primeiro lugar a cabeça dele. Ele era o mais bem cotado, a cabeça mais perseguida. Porque sabiam que ele conhecia tudo do outro lado, e agora ele está pregando literalmente para eles contra. Então eles queriam de qualquer forma matar o apóstolo Paulo. E eu vou te dizer, tentaram muito. Não foi pouco, não. Só que o que ele fazia? Ele ia a uma cidade, ali ele pregava o evangelho, ele treinava por alguns meses algumas pessoas, e o que ele precisava? Não tinha o WhatsApp, não tinha agora o localizador do Google, né? Então o pessoal, cara, cadê ele? Ele está onde? Daqui a pouco nego ouvir informação. Até que chegava e falava assim, descobrimos, ele está na cidade tal.
Aí o que faziam? Saíam em perseguição. Só que tinha os infiltrados também. Toda espionagem tem contra-espionagem. E aí o que acontecia? Paulo, literalmente como um bom carioca falaria, mete o pé que a galera tá vindo aí para te matar. Aí o que acontecia? Paulo tinha que se mudar para uma outra cidade. Então ele deixava a igreja instituída e ele pregava aqueles improváveis e colocava à frente da igreja. Ele pegava aqueles que estavam ainda até neófitos, mas que se destacavam na busca, e colocava à frente da igreja. E o que ele fazia? Ele ia para uma outra cidade para abrir uma nova igreja, para pregar para novas pessoas. E de novo eu digo, ele não tinha a facilidade de um WhatsApp, não tinha um Zoom, não tinha um Google Meet, para fazer uma videochamada. Não. O que ele dispunha? Ele dispunha de cartas. De cartas e emissários para poder levar essas cartas para que elas pudessem chegar nas mãos certas. Porque, de novo, eu digo que tinha gente que queria destruir tudo o que ele estava fazendo. Então, eu tinha que colocar na mão da pessoa certa para entregar na pessoa certa para ele difundir para aquela igreja as palavras que ele tinha para trazer. Então, quando Paulo chega nessa situação e escreve aos Filipenses, é muito interessante, muito reflexivo. Porque ele chega para essas pessoas e fala: eu faço a oração. A minha oração, mesmo não estando com vocês, é que o amor de vocês aumente mais e mais. E eu quero profetizar sobre essa igreja. O meu clamor é que o amor de vocês por Cristo Jesus aumente mais e mais. Para que vocês olhem para as pessoas que estão ao teu lado e possam falar: eu tenho uma experiência que eu quero dividir com você. Eu tenho uma situação que eu acho que você precisava conhecer. Eu tive um encontro com Cristo que eu queria que você experimentasse. Não é pirâmide. Não é esquema de criptomoeda. E aí entenda que eu não estou falando contra investimento em cripto. Não é um papel maravilhoso que eu tenho um bizuzinho que me deram. Não. O que eu estou te falando é a maior de todas as barbadas. Que Jesus Cristo morreu por mim e por você. Que ele foi morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele vive, está ao lado do Deus vivo. E ele falou que vai voltar um dia para buscar a igreja. E eu creio nisso. Pode ser a maior loucura do universo. Meu mestrado não fala sobre isso. Mas eu creio. Eu creio porque eu já tive experiências no mundo espiritual que mostram que toda a minha teoria não valia de nada quando eu precisei lançar mão dela. E eu convido você a tomar mais uma vez muito cuidado com isso. Mas ao mesmo tempo eu preciso que você também tome cuidado com o outro lado da moeda. Porque às vezes você tem experiências espirituais e você não se debruça sobre a palavra, você não é um estudioso. E a palavra fala por si só, ela te exemplifica por si só, porque ele fala que vai chegar um tempo que o anticristo vai poder fazer prodígio e maravilha, vai confundir muita gente. E aí? Mas se você não tiver teoria para fundamentar aquilo que você está vendo, por mais maravilhoso que se apresente, você vai falar: cara, não tem fundamento isso. Então eu quero pedir a você que já tem estudado a Bíblia, que você se debruce mais e mais sobre isso. Para que você possa entender as verdades ocultas do Evangelho. Leia a palavra de Deus. O que sai do púlpito é muito importante, mas eu posso estar trazendo uma heresia para vocês. E por que ninguém aqui mandou calar a boca? Porque vocês sabem que o que eu trouxe até aqui está fundamentado na palavra. E eu glorifico a Deus por ter uma igreja que estuda a Bíblia. Amém, igreja? Amém. Porque você aumenta o seu grau de responsabilidade em saber que o que você está trazendo precisa ser algo fundamentado. Mas a criança usou ou está 0 quilômetro? Estou usando uma fralda de bebê para mim aqui, ó. Né? Obrigado, bebê. Né? De repente pegou rápido. Aí, ela até olhou para mim. Obrigado, Tahira. Ela virou para mim ali, ó. Tá me chamando aí. É tua essa fralda? Obrigado, tá? Amém, igreja? Então nós precisamos entender, assim como o apóstolo Paulo fez toda essa transformação, passou por tudo isso. Ele acreditava que não existia nenhuma cópia dele. Mas ele acreditava que existiam pessoas
que estavam em transformação, que estavam tendo experiências espirituais a cada dia, e que cada uma delas iria amar o Senhor mais e mais a cada dia. E eu agradeço por isso. Eu agradeço porque ele também fala que ele precisa aumentar mais e mais o conhecimento e o entendimento. É exatamente o que eu estou explicando para vocês. Mas lá na frente, nesse mesmo capítulo, eu convido você a abrir de novo o capítulo 1. A segunda parte desse capítulo também traz uma coisa muito interessante, a partir do versículo 20. Não sei se você jogou aí na tela. Diz o seguinte: a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, tem horas que a coisa fica difícil. Tem hora que você olha e o cansaço é tão grande que você pensa em pedir ao Senhor: Senhor, deixa eu dar sinal e descer aqui. Será que eu já não cumpri minha cota, não? Pastor, o que é isso? O apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui não é à toa. Existem horas que o cansaço vem muito grande nos ombros. A carga é muito grande nos ombros. E aí, comandante de marinha, vendo aquele navio, eu refleti exatamente sobre isso. Eu estava vendo com a minha filha ali, né? Minha estudiosa de concursos militares. E eu falei, tá ali um navio de guerra. Ela, navio de guerra? Tem 10 vagas de navio de guerra. Eu falei, isso. Né? Que ela agora já pensa em edital, né? Quantas vagas tem para navio de guerra? 10 vagas. Né? Aí olhando, falei assim, olha só o tamanho do navio. O engarrafamento ali, a gente vê no navio, né? Olha só, apesar de que pelo tamanho dela, ela ia ficar bem no submarino, né? Filhos fortes são filhos que sofrem bullying em casa primeiro, né? Quando o mundo faz bullying lá fora, nada pega eles. Então ela ficaria, tem essa mania ali, ela ficaria bem no submarino, né? Ia passar bem ali, não ia passar dificuldade. Mas aí a gente olhando ali o tamanho, a gente começou a ver tamanho de navio em detrimento de outras coisas. Assim, caramba, olha o tamanho daquele caminhão ali. Aí começamos a fazer proporção. Falei assim, vamos fazer uma... Cara, a gente olha daqui da ponte, de cima da ponte, e a gente não consegue mensurar o tamanho daquele navio. E era essa a nossa brincadeira / reflexão. Sei lá, um navio grande, tem o quê? Eu vou chutar aqui, 50 metros? Por 20 de altura? Fala o número aí depois, edita. Hã? Bem mais? 90, 100 metros? Um navio grande? Um cargueiro, por exemplo? Ainda mais que isso? Cara. Hã? Que isso, 400 metros? Melhor ainda mais o exemplo que eu quero. Então ele pensa ali em 400 metros por, sei lá, 20 de altura. E a cabine do comando desse navio fica onde? No porão? Onde que fica a cabine de um navio de comando? No alto. Mas aonde no alto? No ponto mais alto? E aí? E aí, comandante? É lá em cima? Ele consegue enxergar tudo? E? Perfeito. Mas ele fica num ponto bem alto. E aí você para imaginar o comandante de um navio. Não é qualquer um. E não é um cargo que você consegue do dia para a noite. Não é pura e simplesmente porque você sentou e fez um curso preparatório, não é porque você pegou um diploma que vão pegar e agora toma um navio na tua mão. Concordam comigo? Principalmente um navio dessa envergadura. E você pensa quantos sistemas tem dentro desse navio operando? São muitos. É como se fosse uma verdadeira cidade vivendo flutuante no meio do oceano. Concordam comigo? Agora você para e pensa, se o comandante ficasse, será que o cara da refrigeração funcionou, botou a máquina para funcionar? Será que o ar-condicionado vai... Meu Deus do céu, cara. Não, eu vou sair daqui da minha posição e vou lá na refrigeração para ver se está funcionando. Aí ele volta para o comando.
Rapaz, eu tinha pedido para o cara dar mais máquina para a gente chegar a tantos nós de velocidade. Mas será que está lubrificada as máquinas? Será que o combustível... Cara, eu vou descer lá para conferir se está tudo ok. Aí ele vai lá no porão, sala de máquinas. Não, beleza, volta. Beleza, tudo bem, estamos lá, comandando. Comandante, vamos para quê? Mais para cá, mais para lá, assim, assado. Cara, será que a carga está bem amarrada? Parece ridículo o que eu estou falando? Mas, infelizmente, algumas pessoas agem exatamente assim, dentro dos seus navios, dentro das suas famílias e dentro das suas igrejas. Você precisa aprender a delegar. E do momento que você delega, você precisa aprender a confiar. É lógico que existem momentos que as pessoas estão em treinamento. Vou dar um exemplo. Minhas filhas, né, lá em casa, porque é bom quando a gente fala da nossa casa, nossa experiência, nossa história. Né? Quando eu peço as minhas filhas para lavarem a louça, o que acontece? Elas brigam. Não, eu lavo agora, não deixa que eu lavo. Não, você lava a próxima. Não é assim na casa de vocês também, amém, irmão? Não é assim, não? Eu aceito profetia. Meu irmão, quando chego, vai lavar. Meu irmão, o nego joga primogenitura e tá. A Bíblia fala, parece até pregador. A Bíblia fala no livro da palavra, que no capítulo tal, sobre. Eu falei, que isso, cara? Isso é só pedir para lavar meia dúzia de copo. O fato é, quando elas lavam a louça, termina de lavar a louça, muitas das vezes a mãe dela vai lá no prato, como aquele supervisor, no escorredor, e ó, passa o dedo no prato. Acontece na casa de alguém ou só lá em casa? Amém, igreja? Alguém já viveu essa experiência? Não, pastor, isso é só na sua casa. Ah, a mãe vai lá, ó, super mãozinha para trás e tudo, ó, só com o dedinho, ó. Lava de novo, tá engordurado. Volta pra pia. Mas eu lavei tudo. Volta. Segundo prato da esquerda do escorredor. Mas caramba, como é que ela viu? Já foi lá, passou só o dedo. Ó. Ou então ela só olha pro talher e fala, aquele talher ali tá mal lavado. Né, minha mãe é ninja. Né? Existem momentos que a gente está treinando pessoas e elas precisam sim de uma supervisão. Mas existe uma hora que você precisa confiar que cada um está fazendo o seu papel. Sabe, eu acho que a gente chegou no momento de igreja que a gente precisa confiar uns nos outros. Que a máquina vai funcionar. A gente precisa acreditar que esse navio não vai afundar. Se tem um responsável pelas crianças, o navio não vai afundar. Eu não tenho que estar preocupado com isso, porque tem gente se preocupando com as crianças. Se o ar está tendo algum problema, eu não tenho que preocupar, porque eu já sei que tem alguém responsável pela manutenção, que já vai ligar para o rapaz da manutenção, e essa semana, no próximo culto, o ar vai estar funcionando perfeitamente. Eu não tenho que me preocupar se a filmagem está sendo bem, porque tem gente responsável que já sabe operar a máquina, que vai filmar e que vai ajustar o foco. O que eu quero dizer para você é que você precisa se envolver em alguma parte e confiar que vai dar certo. Mas lembre-se, às vezes você está ali como backup. Você é o reserva. E é muito importante que em toda posição tenham pessoas que fiquem na posição de reserva. Porque, de repente, você fica impedido de jogar naquele dia, você pode saber, fala assim, não se preocupa, porque o navio não vai afundar, porque tem alguém que vai ficar no meu lugar. Não, mas será que vai ficar alguém na portaria? Se você está sentindo isso, talvez seja porque o Espírito Santo já está te incomodando. Vai lá, se voluntaria na escada da portaria. Faça parte disso. Caramba, poxa, a cadeira não está bem alinhada, não seja por isso. Chega para o zelador e fala, pô, eu queria chegar para te ajudar a alinhar as cadeiras. Que eu achei que não está legal, mas eu acho que eu tenho um chamado para isso, cobertura e alinhamento. Então, eu vou chegar 5 minutinhos antes, eu vou só ajustar para ficar tudo alinhadinho. E com isso, todo o navio vai funcionando perfeitamente. Quem está no comando não precisa ficar descendo para cuidar de certas coisas. Porque ele sabe que ele não está sozinho. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque no momento que ele fala, o peso é tão grande que eu não sei se eu quero continuar vivo ou não, ele continua e diz, minha ardente expectativa e esperança é que nada serei envergonhado, mas que em toda ousadia, como sempre também agora,
Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E ele continua, porque para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E aí, se alguém pega um texto fora de um contexto, monta um pretexto. Não, então eu vou me matar, pô. Tá demais aqui, eu acho que eu já bati, vou cortar meus pulsos, vou entrar na banheira, esperar, tomar um remédio tarja preta, vou... Não, calma aí, que o texto não acabou, não. E ele completa dizendo assim, entretanto, se eu continuo vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, eu não sei o que eu devo escolher. Eu estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Sabe, tem muita gente que está... E aí eu vou falar para você da internet, tem muita gente que está desistindo da vida por qualquer coisa, mas eu quero dizer que tem muita gente precisando de você. Tem muita gente que ainda confia em você. Por mais que você tenha cometido muitos erros na sua caminhada, eu quero falar para você, não desista dos seus sonhos, não desista da sua vida, não desista da sua família. A sua família te ama e quer ainda contar contigo. Existem situações que precisam ser ajustadas? Sim, não adianta fazer de conta que não acontece, que não existe. Porque talvez esse seja um dos maiores erros que as pessoas fazem. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que nada aconteceu, vamos botar um pano aqui e seguir. Feridas mal fechadas tendem a virar doenças sérias. Eu não estou homologando para que você faça de conta que não aconteceu nada. Não é isso. Aconteceu, eu vou encarar e vou o quê? Resolver. Talvez não na minha força. Talvez pedindo ajuda a profissionais, talvez pedindo ajuda espiritual, talvez eu preciso pedir ajuda profissional de analistas. Talvez algumas coisas precisem acontecer no meu entorno, mas quando eu entro nessa situação, eu preciso ter certeza que eu quero que seja resolvido. Amém, igreja? Então essa é a grande questão que eu quero trazer para cada um de vocês. Existe hora de treinar. Existe hora de subir no avião. Soltei do avião. O medo pode vir. A preocupação pode vir. Mas uma coisa é certa. Você está treinado para aquilo. Você sabe exatamente o que fazer. Mas existe uma palavra no dicionário da língua portuguesa que é meio complexa. Existe uma situação chamada determinação e existe uma outra situação chamada obstinação. Você já parou para pensar, algum de vocês já viu algum salto de paraquedas que o paraquedas embola? Alguém aqui já viu imagem ou na vida real? Né? Quando eu fui no Campos Afonso, eu vi isso de vez em quando. Alguém já viu? É desesperador ou não é? Para você, imagina o paraquedista. Imagina. A grande questão é, ele tem técnica para ajudar a desembolar? Sim ou não? Ele treinou para aquilo, foi ensinado para ele o que exatamente ele precisava fazer? Sim ou não? E ele começa a empregar a técnica que ele sabe. E ele começa. E ele 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Deu certo. Louvado seja Deus. Vamos voltar para o próximo passo, que é o quê? Focar onde eu vou pousar. A pergunta seguinte é, e se não der certo? Pastor, eu treinei para isso. Pastor, eu fui a seminário que falava sobre isso. Pastor, eu fiz um curso sobre isso. Pastor, eu li um livro que falava sobre isso. Ou até melhor, pastor, eu já passei por isso. E eu fiz exatamente assim. E fez o quê? Deu certo. Eu não estou conseguindo entender por que agora não está dando. Mas o Espírito Santo de Deus fala a cada um de vocês que muitas vezes você está passando por uma situação que é muito parecida. Mas cuidado.
Ser parecido não quer dizer que ela é igual. O que esse paraquedista precisa focar principalmente durante essa história? A técnica está sendo empregada, ele está fazendo aquilo que tem que ser feito. Ele sabe o que fazer. Mas se ele for obstinado, ele vai fazer o que com a vida dele? Ele vai fazer o que com a vida dele? Ele vai colocar a vida dele em risco. Porque também ele foi treinado. Que tem horas que por mais bem treinado, e por mais que aquilo já tenha acontecido uma ou até 2 vezes, 3 vezes já, e sempre deu certo, é aquela desbicada de pipa que eu dava lá no subúrbio da Leopoldina, ó, que eu chegava a desbicar pro lado. Quem fez soltou pipa aí, sabe o que eu tô falando? Oh, glória a Deus, ó. Chegava daquela inclinada, dava aquela inclinada. Tem cara que dava aquela inclinadinha assim, ó, né? Vinha cortando até fio de luz, meu amigo. Até alta tensão o cara cortava com o cerol dele. Pastor, meu bairro ficou sem luz, que eu cortei tudo. Cortei até as fiação cortei. Mas dessa vez está dando errado. Minha técnica não está dando. Deixa eu te falar uma coisa. A técnica é muito clara no que você precisa fazer. Mas você não pode ser obstinado. Porque também te é ensinado o quê? Que chega um determinado momento, você precisa fazer o quê? Abandonar o principal, não é isso? E acionar o reserva. Não, pastor, mais 5 segundos aqui, eu tenho certeza, está quase soltando. Foi isso que você foi treinado para fazer? Então, em nome de Jesus, eu quero chamar você a tomar muito cuidado com a obstinação. Talvez já tenha dado certo diversas vezes. Mas a soberba precede a queda. Não, já sei, tá tranquilo. Isso aqui é mole para mim. Cuidado, em nome de Jesus, cuidado. Para que você não permita que essa soberba venha te destruir. Pastor, mas o pouso com reserva não é tão confortável como o principal. Ei, não é hora para pensar nisso. É hora para lançar mão daquilo que você entendia como sendo o seguro, o conforto. Meu Deus. E lançar a mão do seu reserva. Pastor, e se der problema na reserva? Meu amigo, você, para começar, para você ser paraquedista, você tem que ser um homem de fé. Porque se você não tem fé, eu acho que você não consegue nem subir no avião. Eu tenho certeza que se deu errado no primeiro, vai dar certo no segundo. E o Espírito Santo está falando exatamente isso a você. Você tentou, você fez a tua parte, você foi ao limite. Mas tem uma hora que você tem que ter coragem de largar a mão e partir para um outro plano. Porque Ele é contigo e Ele vai te guardar. Mas sabe qual é o maior perigo que tem? É você pensar que eu já fiz isso diversas vezes e eu tive 20 segundos para resolver a pane. Só que o salto de paraquedas tem uma variante. Qual é? A altitude. Tem hora que você salta alguns 1000 pés, tem hora que você salta outros 1000, tem hora que você salta em muitos 1000 pés. E você tem que entender que de onde você está até o chão, existe uma coisa chamada tempo. E com ela não se negocia. Estamos falando de Bíblia, mas quando a gente tem conhecimento de mundo, a gente pode flutuar sobre algumas coisas. Uma outra religião, que é um panteão greco-romano, vai falar sobre o deus Cronos. E eu vou te dizer que ele era um dos mais temidos, se não o mais temido. Não Hades, não. O Cronos. Porque ele, ninguém vencia. O tempo é implacável. Pastor, eu vou tentar mais um pouco, eu vou ficar nessa mais um pouco. Talvez seja a hora de você parar agora e pedir socorro. Então, na hora que você... Eu lembro uma vez, eu e minha esposa estávamos atendendo um casal e essa pessoa chegou pra gente e falou assim: quando eu vou saber que é a hora de pedir socorro? Eu falei, se você está achando isso é porque já passou. Era no capítulo anterior.
E realmente precisava. Ela já tinha tentado? Sim. Glória a Deus que ela tinha tentado. Ela tinha escutado o que fazer para tentar. Sim. Mas chegou um momento que a coisa estava insustentável. E ela, com as forças dela, só estava piorando as coisas. E eles precisavam de um apoio externo para que alguém olhasse o quê? Das 3 frentes, qual era a verdade absoluta. Nesse caso, coincidentemente, nenhum dos dois tinha razão. A verdade não era nem o que um falava, nem... a verdade estava mesclada. O que eu posso dizer é que eles tiveram coragem de pedir ajuda. Eles tiveram coragem de largar a mão daquilo que eles achavam que sabiam fazer e foram por reserva, foram para o plano B. Já se vão mais de 10 anos isso. Estão casados até hoje, felizes. Talvez você esteja passando por uma grande dor, um grande sofrimento, um grande problema. Mas eu quero convidar você a pedir ajuda. Mas, pastor, eu já passei por essa situação antes, eu tomei uma cartela de remédio, eu me acalmei e tal, mas dessa vez não está dando certo. Vamos orar por isso. Pastor, teve uma situação tal que eu chorei, fiquei triste, mas depois eu fui lá e fiz um jantar de velas e ficou tudo perfeito. Mas dessa vez eu fiz o jantar e ele nem quis vir para o jantar. Pede ajuda. Pede ajuda. Nessa igreja tem gente preparada para te ajudar. E eu agradeço a Deus por isso. Porque nós temos homens e mulheres que têm se doado, que têm aprendido, que têm sido experimentados. E que hoje não somente são usuários, mas são também aqueles que propagam a verdade do Evangelho. Amém, igreja? Eu queria orar por você nesse momento. Eu queria agradecer a Deus pela vida de cada um desses homens e mulheres. Cada um desses guerreiros e guerreiras do Senhor. Sabe, se eu estivesse olhando pessoas fardadas aqui, eu veria gente com muitos brevês na farda. É gente que já foi treinado, gente que já foi experimentado. E gente que sabe o que fazer. Mas eu quero dizer, você precisa aprender a confiar. Por mais que você seja muito bom, você não vai conseguir fazer tudo. E enquanto eu vinha pela ponte Rio-Niterói, o Espírito Santo ministrava o meu coração. Confia. Confia no treinamento que você deu. E eu falei, amém, pai. E eu olhava para o navio. Aí falei assim, imagina, comandante, imagina o tamanho aí, né, Júlia? Ele falou, imagina o navio, cara. O cara vai virar um triatleta, meu amigo. Descendo, subindo, correndo, indo de um lugar para o outro. O comandante precisa saber delegar, precisa confiar no treinamento que ele fez. E é isso que eu estou fazendo hoje. Eu estou declarando que eu confio na minha equipe. Eu confio principalmente no Deus Altíssimo, que homologou cada um de vocês a fazer aquilo que vocês foram chamados para fazer. E eu tenho certeza que esse navio não vai afundar. Porque tem muita gente boa aí. Olha para o lado aí, ó. Olha, eu quero que olhe mesmo, olha para o lado. Tem muita gente boa aí do seu lado. E olha que não estão nem todos aqui hoje, hein? Tem gente de folga hoje. Tem muita gente boa aí. E eu vou te dizer, tem muita gente boa querendo embarcar nesse navio. Só depende de você. Porque assim como Paulo falou, está na hora da gente começar a difundir de uma forma diferenciada esse evangelho. Amando cada vez mais a Cristo, para ver a coisa acontecer. Queria te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.